Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é circuito elétrico. Vamos entender melhor esse assunto? O objetivo da aula é habilidades BNCC. Classificar equipamentos elétricos residenciais, chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio, geladeira, etc., de acordo com os tipos de transformação de energia, da energia elétrica para térmica, luminosa, sonora e mecânica, por exemplo. O que é um circuito elétrico? Quando você pensa que uma lâmpada está funcionando, o que está acontecendo naquele sistema? Como que uma lâmpada é acesa? Aqui nós temos a ligação de elementos realizada por meio de fios condutores. Fios condutores que é por onde acontece a passagem dessa corrente elétrica. Corrente elétrica é a passagem de elétrons, cargas negativas de um elemento para outro. Então, quando você tem a passagem de energia, a passagem de elétrons, nós temos então uma corrente elétrica. O circuito elétrico permite a circulação da corrente elétrica. Então, observe a imagem. Aqui nós temos uma pilha que está fornecendo essa energia química, e aqui um sistema por fios condutores, onde essa lâmpada será acesa a depender de como está esse circuito. Quais são as funções do circuito elétrico? Aqui nós temos a função de ligar dispositivos elétricos e eletrônicos, referentes à tensão elétrica de operação e à corrente elétrica suportada pelo dispositivo. A tensão elétrica é a quantidade de energia oferecida pelo sistema, a quantidade de energia na movimentação desses elétrons na corrente elétrica. Usados para a distribuição da energia elétrica em residências. Então, nós não estamos falando só de ligar um aparelho, nós estamos falando também da distribuição da energia que é feita pelas companhias até a nossa casa. Como que isso é feito? Através dos circuitos elétricos. Conectam diversos dispositivos elétricos por meio de fios condutores, conectores e tomada. Então, quando eu estou falando em fios, em tomada, eu estou me referindo a componentes desse circuito elétrico. Eliminar picos de corrente elétrica que são prejudiciais para alguns aparelhos. Então, há um momento na corrente elétrica que pode oferecer risco de incêndios. Então, você tem nesse momento algum equipamento, algum elemento que vai interromper essa passagem da corrente. Aumentar a tensão elétrica de entrada, ou mesmo até baixá-la, que é a quantidade de energia. Transformar uma corrente alternada em uma corrente contínua. Corrente elétrica alternada é aquela que há vários sentidos de fluxo de elétrons, dessas cargas negativas que passam entre os elementos. Ou aquecer algo. Então, quando eu falo em aquecimento, eu estou me referindo ao circuito elétrico que está presente. Vamos observar aqui uma pilha. A pilha funciona pela diferença de um potencial no circuito elétrico. Essa diferença gera a movimentação dos elétrons, ou seja, parte da energia fornecida por essa pilha é captada. Então, nós temos a energia oferecida pela pilha, que é captada pelo sistema e utilizada por todos os elementos do circuito. Consequentemente, você tem a transformação final, a transformação da energia vinda da pilha, energia química, em outras fontes de energia, em outras formas de energia. Como funciona um circuito elétrico? Nós temos aqui alguns componentes, os nós, os ramos e as malhas. Os nós são os pontos do circuito que ligam dois ou mais ramos. Observe na imagem a representação de um nó. Ramos é o caminho entre dois nós consecutivos. Quando você tem dois nós na sequência, nós temos entre eles os ramos, que é o caminho por onde a corrente passa. E as malhas, que são os caminhos fechados formados pelos ramos de um circuito. Quais são os elementos de um circuito elétrico? Qual é a função de cada elemento? Os equipamentos que estão ali presentes. Nós temos aqui os resistores, observados em uma aula anterior. Resistores são aqueles dispositivos elétricos com alta resistência elétrica. Esses dispositivos transformam energia elétrica em energia térmica, ou seja, aquecimento. Quais são os tipos de resistores que nós aprendemos? Secador de cabelo, máquina de lavar, panela de pressão elétrica. Quando percorridos por corrente elétrica, produzem uma queda no potencial elétrico do circuito, consumindo essa energia. A partir do momento em que se consome essa energia, você tem a produção. E os geradores? O que são geradores? Eles transformam a energia em qualquer tipo de energia que ele recebe em energia elétrica, ou seja, gerador transforma vários tipos de energia em energia elétrica. Onde nós observamos os geradores e usinas, por exemplo, de energia.
Exemplo, a hidrelétrica transforma a energia cinética do movimento das turbinas, né, naquela capacidade, para a energia elétrica que é distribuída depois. Chaves ou interruptor? Quando você liga ali um interruptor, você desliga ele, claro que você tem um momento que uma lâmpada é acesa ou não. O que o interruptor faz? Qual é a função dele? Chaves ou interruptores, dispositivos de segurança que abrem ou fecham o circuito, podendo permitir ou interromper o fluxo da corrente elétrica. Observe a imagem. Aqui nós temos o exemplo de circuito fechado, em que as lâmpadas estão acesas, e o exemplo de circuito aberto, em que as lâmpadas estão apagadas. Por que isso acontece? Observe. Aqui nós temos o momento do fechamento por um interruptor desse circuito, ou seja, a corrente elétrica está passando no sistema fechado. Ela consegue passar por esse circuito sem vazar, sem ser interrompida. Quando você tem a abertura dessa passagem, ou seja, quando o interruptor é acionado, você tem o circuito sendo aberto. Consequentemente, a lâmpada fica desligada. Elementos de um circuito elétrico. Aqui nós temos os fusíveis e disjuntores. Fusíveis e disjuntores estão relacionados à segurança. São dispositivos de segurança que interrompem a passagem de corrente elétrica no circuito. Então, quando você tem a transmissão dessa corrente elétrica, há algum momento em que pode haver um risco de acidente. Nesse momento, você tem o disjuntor, que ele alerta, caiu a chave da casa. Quando você percebe que alguma coisa aconteceu com o seu chuveiro. O que foi isso? Foi o disjuntor que foi acionado, ou o fusível, que foi acionado para interromper a corrente elétrica, porque ali tem um risco maior. Capacitores, eles são responsáveis por armazenar energia. Então, esses equipamentos retêm grande quantidade de cargas elétricas. Quando necessário, libera com rapidez. Então, esses equipamentos fazem parte do circuito elétrico, armazena toda a energia. Em algum momento, essa energia será utilizada, e aí você tem uma liberação mais rápida a partir do capacitor. Então, são utilizados para o armazenamento de cargas elétricas em um circuito que tem grandes quantidades de cargas elétricas, liberando-as rapidamente quando solicitados. Aqui nós temos o símbolo dos capacitores. Receptores. Transformam a energia elétrica presente em um circuito em outras formas de energia. Então, vamos relembrar? Receptores transformam um tipo de energia elétrica em outros tipos. Energia cinética do movimento de um ventilador, energia térmica do ferro de passar. Então, vários tipos de energia a partir da energia elétrica. Vamos falar sobre riscos de choque elétrico. Você pode perceber que em alguns casos há um choque muito profundo que acontece devido à má utilização de alguns equipamentos. Por que acontece um choque elétrico? Nós temos devido a, quando se encosta, um fio positivo e negativo da rede elétrica, um fio energizado e um fio terra, que são conectados, um objeto metálico que esteja conduzindo corrente e também a voltagem errada na tomada. Você comprou o equipamento 220 e aí você coloca numa tomada 110. O que vai acontecer? Então, muito cuidado nas instalações. As instalações devem ser feitas sempre por um profissional capacitado. Você jamais deve fazer alterações na sua residência de modo a não consultar um profissional antes. A intensidade irá depender da taxa de fluxo da corrente através do corpo ou tempo de duração da corrente. Quais são os prejuízos de um choque elétrico por ser humano? Aqui nós temos os riscos para a saúde. As mortes com choques elétricos são geralmente resultantes de, primeiro, contração dos músculos peitorais. Quando você fornece uma alta corrente elétrica por um sistema, corpo humano, nós temos a contração muito abrupta dos músculos peitorais. Os músculos peitorais, entre outros, estão relacionados à nossa respiração. Então, quando há contração muito violenta desse músculo, você pode ter uma parada. Paralisia do sistema nervoso central, um outro problema relacionado a um choque muito abrupto, né? E, consequentemente, se você tem a parada do sistema nervoso central, todas as nossas funcionalidades ficam prejudicadas. Paradas cardíacas, de novo, quando você tem a parada da musculatura, tanto dos músculos peitorais e também do músculo cardíaco. Então, aqui nós temos o momento em que se interrompe o bombeamento do sangue para todo o corpo. Consequentemente, a parada cardíaca leva à morte. Destruição dos tecidos do coração devido ao calor. O calor é tão intenso que há a morte das células, a destruição de todos os tecidos.
e as queimaduras, que podem chegar a 3º e 4º graus. Então, muito cuidado com as instalações elétricas, observe a segurança dos seus aparelhos, observe as recomendações de segurança das companhias. Vamos realizar um exercício? Na imagem ao lado, a lâmpada encontra-se apagada. Descreva o que está ocorrendo baseando no nosso estudo sobre circuitos elétricos. Por que essa lâmpada está apagada? A lâmpada não acende, pois não há nenhuma passagem de corrente elétrica no circuito, pois ele está aberto. Lembra que aprendemos? Circuito aberto, você tem a fuga da corrente, consequentemente a lâmpada não acende. Para ela acender, o circuito precisa estar fechado. Receptores são dispositivos capazes de elevar a tensão elétrica no circuito por meio da aplicação de uma força eletromotriz, transformar a energia elétrica presente em um circuito em outras formas de energia, como a energia cinética, C. Interromper o fluxo de corrente elétrica, ou letra D. Armazenar cargas elétricas. Qual é a função de um receptor? Qual é a nossa resposta correta? Letra B. Receptores transformam a energia elétrica presente em um circuito em outras formas de energia, como a energia cinética. Observe a tirinha abaixo. Aqui nós temos o gato coió, né? Só existe uma maneira bem rápida de detonar um game. Eita, o gato coió levou um choque. Por quê? Voltagem errada. O que está acontecendo nessa tirinha? Estava lá, ligando a TV para assistir um videogame, para jogar, e aí o que aconteceu? Levou um choque. Por que isso aconteceu? Descreva quais são os riscos existentes quando se liga um aparelho em uma tomada de voltagem diferente. Quais são os riscos? Aparelhos ligados na voltagem errada podem ocasionar tanto a queima do equipamento, como também riscos de choques. Agora nós vamos ver um vídeo entre a diferença entre corrente contínua e corrente alternada. Olá! Você sabe o que é corrente contínua e corrente alternada? Na aula de hoje vamos entender melhor essas definições, mas antes vamos conhecer um pouco da história por trás das correntes. A corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem de forma orientada em um condutor elétrico. A intensidade da corrente elétrica é determinada pela razão entre a quantidade de cargas elétricas que atravessam uma determinada seção de um condutor pelo tempo gasto na passagem dessas cargas. Ou seja, uma corrente elétrica é simplesmente o fluxo de elétrons através de um condutor. Assim, esse fluxo pode ocorrer de duas formas. A corrente elétrica é dita como corrente contínua quando o seu sentido no circuito é único, ou seja, o movimento dos portadores de carga que compõem a corrente sempre acontecem da mesma forma. Esse é o caso, por exemplo, de circuitos abastecidos por pilhas e baterias. Quando o sentido de movimento dos portadores de carga é variável, fazendo um movimento de vai e vem, a corrente elétrica é denominada como corrente alternada, AC. É esse tipo de corrente que abastece as nossas casas e a maioria dos ambientes aí que a gente tem eletricidade. A corrente alternada parece mais complexa. Então, por que usamos ela para a maioria das coisas? Para entender, vamos falar um pouco da história. Até o final do século XIX, os poucos lugares que possuíam equipamentos elétricos eram abastecidos por corrente contínua, vendida e defendida pelo inventor Thomas Edison. No entanto, a corrente contínua possuía um grave problema. Grande parte da sua potência elétrica era perdida através dos cabos de transmissão. Portanto, era inviável a transmissão de eletricidade a longas distâncias. Dessa forma, para expandir o uso de energia elétrica, seria necessário a construção de uma usina elétrica próxima de cada centro urbano. Imagina isso, inviável, né? Tendo consciência desse problema, Nikola Tesla
que era ex-funcionário de Thomas Edison, surgiu com a solução: a corrente alternada. Ou seja, com o uso de certos equipamentos, a corrente alternada poderia ser transportada a longas distâncias sem muita perda de potência. A solução. Isso fez com que os dois começassem uma disputa pelo direito de levar eletricidade a diversas cidades americanas. Foi assim que a Batalha das Correntes começou. Visto que não tinha chances contra seu concorrente, Edison optou por uma estratégia mais ousada. Iniciou uma campanha de desinformação, tentando fazer a população acreditar que a corrente alternada de Tesla era extremamente perigosa. Mas nada disso resolveu, nada disso adiantou. E no fim, Tesla ganhou a batalha e o direito de levar eletricidade para as cidades. Para isso, geradores hidrelétricos foram construídos nas cataratas do Niágara. A partir desse momento, começa a expansão da energia elétrica e seus benefícios para todos. Como falamos no início, a corrente contínua é quando o movimento ordenado dos elétrons for somente em uma direção. Os elétrons vão percorrer o condutor apenas em um sentido. Isso vai gerar uma corrente elétrica contínua. Quer dizer, os elétrons vão seguir continuamente em uma única direção. Uma filinha ali, ó, interminável. Se for representar em um gráfico em função do tempo, temos uma corrente linear. Tesla, através de seus estudos, identificou que não era necessário o elétron percorrer um sentido só. Se ele fizesse esse movimento de vai e vem, também teria uma corrente elétrica, porém com uma variação no decorrer do tempo. Se colocar no gráfico essa corrente alternada, temos uma onda senoidal. O que é a onda senoidal? Ela parte de um ponto zero, então vamos imaginar uma linha, ela parte de um ponto zero, vai ao ponto máximo, desce ao ponto mínimo, volta ao ponto zero. E esse é o ciclo da onda senoidal. Basicamente, essa é a definição de corrente contínua e corrente alternada. Bem, alunos, essa foi a nossa aula sobre circuito elétrico. Espero que tenham gostado e até uma próxima.